Bom dia, bom dia. Nossa primeira aula de matemática de hoje, nós vamos fazer os exercícios de fixação da nossa unidade, onde nós falamos de operações com polinômios e noções de estatística. Nessa unidade, além das operações com polinômios, nós falamos sobre tabelas, distribuição de frequência absoluta, relativa, acumulada, intervalos de frequência, intervalos de classes, falamos sobre tipos de gráficos, como interpretar um gráfico, como desenhar, representar os dados, além da tabela num gráfico também, e média aritmética simples, ponderada, moda e mediana. Então, agora nós vamos para o módulo 2, na página 192, para a gente iniciar os exercícios propostos da atividade. E na nossa última aula, nós vamos utilizar o caderno, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela, só um minuto. Vou colocar aqui para vocês o módulo. Matemática, ainda estamos utilizando o módulo 2. Que nós finalizaremos essa semana para passar para o outro módulo. Só um minutinho que está abrindo aqui, tá? Essa parte de pesquisa amostral e censitária, nós não vamos fazer, tá? É uma informação extra aí do livro. Nós vamos direto para os exercícios fixativos. Então, ó, nesse capítulo estudamos coletas de dados, variáveis estatística, tabela, frequência, gráfico, amostra da população, média aritmética, média ponderada, moda e mediana. Vamos relembrar algumas informações. Podemos determinar a frequência acumulada, a frequência relativa, em uma tabela onde são representadas as porcentagens. Coloca aí para mim, por favor. Aí nós temos aí uma tabela onde nós vamos representar a frequência acumulada da chuva acumulada em Macapá em alguns meses de 2018. A frequência acumulada, em vez de a gente repetir a frequência absoluta, nós vamos somar o que nós temos mais o mês próximo, Então, aqui, março, 779, mais 667 de abril, 1.446. Aí, quando for colocar acumulado de maio, a gente soma 1.446, mais 508, que é maio, e a frequência acumulada, ela não tem o total. Aí, faltou aqui a porcentagem do mês de maio, era para fazer 508 vezes 100, dividido pelo total, que é 1.954. Fazendo esse cálculo, encontramos aproximadamente 26%. Estamos só relembrando tudo que estudamos nessa unidade. Para organizar informações, podemos usar gráfico, como os representados a seguir. Nós temos aí o gráfico de barras ou colunas duplas,
do nosso lado esquerdo. E do nosso lado direito, nós temos exemplos de gráficos de linhas. Copia aí para a gente poder ir para 193. Vamos lá, um minutinho aí. Bom dia para o pessoal que está chegando agora. Nós estamos na página 192, no módulo 2, com exercícios aí de fixação da unidade. Quando a gente finalizar o módulo 2, gente, nós vamos para o módulo 4. Por quê? Como eu já havia dito antes, o módulo 3, ele tem apenas conteúdos de geometria, tá? Vamos lá para 193. Esse tipo de gráfico aí do nosso lado esquerdo é o gráfico de setores, né? Que tem um apelido aí, gráfico de pizza. Nós temos esse gráfico que nós chamamos de pictograma. É quando o gráfico, né? O desenho do gráfico, ele vai de acordo com a sua informação. Copia aí para a gente poder abaixar um pouquinho a tela. Aqui embaixo, o nosso tipo de gráfico é um gráfico de colunas. Aqui embaixo fala sobre a média aritmética, a média ponderada, né, que nós estudamos, os dois tipos de média. A simples é quando a gente soma e divide pela quantidade de informações, e a ponderada nós temos peso. Além da moda, nós também falamos sobre a mediana, que é o termo central aí de uma sequência de valores. A moda é o valor que mais se repete. Uma pesquisa pode ser censitária quando envolve toda a população ou uma amostragem. Lembra que, às vezes, em algumas informações, jornais e revistas, até mesmo na TV, fala assim, censo 2020. É uma pesquisa, né, sobre assuntos importantes, dados importantes da nossa população. Como eu já falei para vocês, quando não fazemos uma pesquisa, né, não temos como fazer da população inteira, nós utilizamos uma amostra, que é um número de pessoas que vai representar essa população total. 2 minutinhos aí para copiar, que nós vamos para a página 195, onde começa aí os exercícios de fixação desse módulo, né, da nossa unidade 2, para a gente poder relembrar tudo que nós estudamos. De operação de polinômios, de monômios, até o gráficos, médias e etc. Mais um minutinho aí para copiar.
Mais uma vez, bom dia ao pessoal que está chegando agora. Nós vamos para a página 195 do módulo 2, com exercícios de fixação sobre o módulo 2 que nós estamos finalizando essa semana. Próxima aula também vamos utilizar o caderno, tendo aí o tempo, né? Para a gente poder fazer exercício de fixação. Vamos lá. Página 195. Na 195 eu vou explicar e vou dar um tempinho para que vocês possam fazer, tá? Porque como é revisão, né, para a gente poder relembrar como que foi feito cada coisa. Número 1. Observe os monômios apresentados nas fichas. Nós temos aí 7 tipos de monômios. Em qual dos monômios o coeficiente numérico é igual a 1? Vamos lembrar que o coeficiente é o número que está à frente da letra. E a nossa letra é chamada de parte literal do monômio. O expoente da letra, ela corresponde à parte literal. O coeficiente é apenas o número que está à frente dessa parte literal. Então, com essa explicação, 4 minutinhos aí para fazer o número 1. De acordo com essas 7 fichas, você vai colocar em qual desses monômios o coeficiente é igual a 1. B, em qual dos monômios apresenta um coeficiente menor do que 0. C, qual dos monômios apresenta um coeficiente numérico entre 0 e 1. Qual dos monômios tem 1/5 como coeficiente numérico? Então, aí, 4 minutinhos para poder fazer o número 1. Só um minutinho que tem alguém querendo entrar aqui na sala. Ah, não, já foi. Ah, não, tá aqui. João Guilherme. Bom dia, João Guilherme. Nós estamos no módulo 2, na página 195. Acabei de explicar o número 1. De acordo com os 7 monômios, você vai responder às perguntas da letra A e D. Coeficiente é o número que está à frente da letra. Enquanto vocês fazem, tem mais alguém querendo entrar? Bom dia, Ana Clara. Nós estamos no módulo 2, na página 195. Eu dei um tempinho para que fizessem o número 1. Organiza aí o seu material. Dois minutinhos aí para finalizar.
2 minutinhos, você vai olhar as fichas, as 7 fichas e preencher da letra A até a letra D. Lembrando que o coeficiente é o número que está à frente da letra. Foi, gente? Ó, no número 1. Em qual dos monômios o coeficiente numérico é igual a 1? Quando o coeficiente é igual a 1, ele fica, podemos dizer, invisível, tá? Então, alguém gostaria de falar qual é a ficha que representa o coeficiente numérico igual a 1? Hein, gente? Alguém gostaria de falar? Ó, é a quinta ficha, né? Onde temos x elevado a 4, como eu falei com vocês, eu só consigo colocar aqui no computador elevado a 2 ou elevado a 3. Quando é elevado a expoentes maiores, eu utilizo o acento circunflexo. Então, nós temos aqui a quinta ficha. Qual dos monômios apresenta um coeficiente menor do que zero? Menor que zero é o primeiro, né? Que é negativo. Menos 2xy ao cubo. C. Qual dos monômios apresentam quer dizer que é mais de 1, tá? O coeficiente entre 0 e 1. Nós temos ali a penúltima ficha e a última, que se eu dividir, né, 3 por 5 ou 1 por 5, vai dar 0, alguma coisa. Então, nós temos ali 3xyz sobre 5 e y ao quadrado z ao quadrado também sobre 5. Deixa eu chegar só um pouquinho para cá. Isso. Na letra D, 1/5. Qual desses monômios tem um coeficiente numérico igual a 1/5? É a última ficha, tá? Onde eu tenho ali, quando não tem nada na frente da letra, a gente considera 1. E o nosso denominador é igual a 5. Vamos lá, na número 2, escreva uma expressão que represente a área de cada um dos retângulos abaixo. E em seguida, a expressão que representa a área total. Bem, a área da figura é base vezes altura, tá? A altura da figura 1, né? Como ele quer a área, nós temos aqui a base, a altura da figura 1, ela pega um pedacinho aqui da figura 2, mais um pedacinho da figura 3. Então, eu vou fazer aqui a área da figura 1. E vocês façam a área restante, tá? Na figura 2 e 3. E a área total é só somar os termos semelhantes das 3 respostas. Você vai fazer a área da figura 2, base vezes altura. A base aqui da figura 2 é x. E da figura 3 também, base vezes altura. Se quiser, pode fazer a distributiva.
3 minutinhos aí para fazer. Toda vez que a gente quer determinar a área, é base vezes altura. Só um minutinho, tem gente querendo entrar. Acho que já foi, né? Vamos lá. Dois minutinhos aí para poder fazer. Dois minutinhos aí para finalizar o número 2, para a gente poder corrigir. Foi. A área da número 2, né? Como eu falei, fica a base vezes a altura. A base é x e a altura é xy. Então, fica x ao quadrado y, né? Que nós vamos fazer a distributiva. 3 é x vezes x mais 2. Então, x ao quadrado mais 2x. E a área total, nós vamos ter que somar os termos semelhantes, ok? Vai ficar x ao quadrado y mais xy ao quadrado, não temos termos semelhantes. Então, nós vamos repetir todos os termos, tá? Mais 2y mais x ao quadrado mais 2x. A área total é a soma das áreas que nós temos. Como não temos termos semelhantes, a gente repete. Na número 3, complete com o expoente adequado, de maneira que os pares de polinômios em cada item sejam semelhantes. Então, nós temos aqui na letra A 2 fichas. Para ser semelhante, a parte literal tem que ser igual, tanto a letra quanto o expoente. Então, você vai
colocar o expoente que está faltando para que essas fichas sejam, né, polinômios aí, monômios semelhantes. 2 minutinhos para fazer, é só completar com os expoentes das letras para que fiquem iguais. Dois minutinhos aí para poder fazer. Vamos lá, é só completar com o expoente aí que está faltando. Um minutinho aí para a gente poder corrigir. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode perguntar. Não é para ficar de ouvinte esperando a resposta, não. Tenta fazer. Vamos lá, ó, na letra A, para que sejam semelhantes, o expoente do x tem que ser 5, porque na ficha de baixo o expoente dele é igual a 5. Na letra B, o B tem que ser elevado a 7 para ficar igual, né? E o A elevado a 3. Só um minutinho. O A elevado a 3. Eita. Travou aqui. Na letra C, o C tem que estar elevado a 2. Só você ver com a fichinha de baixo, tá? O A tem que estar elevado a 4. E o B, como não tem nada em cima, a gente coloca 1. Como eu falei, o 1 na frente da letra ou no expoente, ele acaba ficando invisível. Um minutinho para copiar para a gente fazer número 4. Talvez, por conta do tempo, na última aula a gente ainda esteja fazendo os exercícios propostos do livro, tá? Mas deixa o caderno separado que, sobrando um tempinho, a gente vai fazer uma atividade no caderno. 4. Em cada item, escreva o monômio que representa o perímetro e o que representa a área dessa figura. Então, eu vou separar aqui essa figura da número 4 em duas figuras para que vocês possam fazer o perímetro e a área de cada uma delas. Ó, vou separar aqui. Vou chamar aqui de figura 1. E aqui eu vou chamar de figura 2. Esse retângulo aqui, a nossa base, é igual a 2L, tá? Então, você calcula o perímetro de cada um e depois a área de cada um. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados e a área é base vezes a altura.
Aqui também é a mesma coisa. Vou tentar separar aqui a figura em três, que eu acredito que fique mais fácil. Quem quiser fazer da figura toda, não tem problema, tá? Figura um, figura 2 e figura 3. 6 minutinhos aí para fazer a área e o perímetro da A e da fazer cor. A. O Não ouvi. que é para fazer na A? Você vai fazer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados da figura da letra A. E também vai fazer a área, que é base vezes altura. Você pode fazer da figura toda ou separar a figura como eu separei e calcular de cada parte da figura. Não, obrigada. Você pode fazer da figura toda ou apenas de cada partezinha aí que eu separei. Mais uma vez, perímetro é a soma de todos os lados e a área é base vezes a altura. Quatro minutinhos aí para poder terminar. Dois minutinhos aí para poder fazer.
Um minutinho. Vamos lá. Na número 4, quando eu quero, vou botar P para perímetro, tá? Perímetro é a soma de todos os lados que vocês estão vendo aí na figura. Perímetro. Nós vamos somar o 5L mais 2L mais 3L, mais o 2L lá em cima, mais o 1Lzinho ali de baixo, correto? Esse pedacinho aqui, ó, mede 1L. Somando todos, nós vamos ter 16L. E a área, que é um pouquinho mais complicada, né? Que é a base vezes a altura de cada um aí. A base vezes a altura da figura 1, nós vamos ter 6L ao quadrado, mais a base vezes a altura da figura 2, nós também vamos ter 6L ao quadrado. Então, eu tenho aqui 12L ao quadrado no total. Na letra B, no perímetro, nós vamos somar tudo, todos os lados da figura, todos os pedacinhos. Então, somando tudo, inclusive as frações, nós vamos encontrar 9x de perímetro e a área, que é a base total vezes a altura total, vai ficar 3,5x ao quadrado. Você pode fazer da figura toda ou dos 3 pedacinhos, tá? Um minutinho aí para você copiar. Vamos lá, um minutinho, para a gente poder ir para 196. Todo mundo já copiou? Ok. Na número 5, resolva as operações indicadas em cada item, sabendo que A é 3A ao quadrado B, B é 2AB ao quadrado e C, A ao cubo, B ao cubo. Então, eu tenho aqui na letra A, 3A ao quadrado B, vezes o 2AB ao quadrado. Então, eu estou substituindo as letras que a questão informou pelos números e vou resolver normalmente. Lembrando que na multiplicação eu multiplico o número 3 vezes 2, 6, e as letras eu vou somar. Então, vai ficar aí 6A ao cubo, B ao cubo também.
Vou esperar aí uns 5 minutinhos para que vocês possam fazer toda a número 5. Lembrando, quando tem parênteses, vocês vão primeiro resolver o que está dentro do parênteses para depois multiplicar. Aqui também, primeiro a multiplicação. Eu vou montar, né, substituir o número pela letra, para que vocês possam calcular normalmente. Lembrando, os números a gente multiplica e as letras a gente soma. Então, eu vou deixar montado para que vocês possam apenas fazer aí a multiplicação direitinho, tá? Quando não tiver nada na frente da letra, você considera 1 para poder resolver. Aqui é a mesma coisa. Primeiro eu vou multiplicar o A vezes o B, que nós já temos a resposta ali, ó. 6A ao cubo B ao cubo, menos o C. Na letra E, nós vamos subtrair o A menos o B. Como não é semelhante, vai repetir. Na letra E, você vai ter que fazer a distributiva. AC vezes os termos que estão aqui dentro. Porque não tem como a gente subtrair, porque eles não são semelhantes. Então, é só fazer a distributiva mesmo. Na letra E, você vai ter que fazer a distributiva. Na letra F, é a mesma coisa. Você vai fazer a distributiva do A vezes o que está ali do B mais C. Sempre multiplicando os números e somando as letras. Copia aí a montagem, né, que eu já substituí. E tem aí 4 minutinhos para poder resolver, para a gente corrigir. Como eu falei, na última aula nós utilizaríamos o caderno, porém ainda temos exercícios do livro para fazer. Vamos lá.
o número 5 da 196, tá? Só um minutinho aqui, que eu vou compartilhar a tela novamente. Temos aí um minutinho, eu vou deixar um minutinho para que vocês possam copiar o, o cálculo, né? O desenvolvimento da questão. Aí na nossa última aula eu coloco as respostas, senão não vai dar tempo, tá bom? Copia aí, que eu já substituí a letra pelos números, para que a gente possa, na última aula, colocar as respostas e dar continuidade ao conteúdo do livro. Como eu falei para vocês, nós iríamos fazer a atividade do caderno, porém ainda faltam 3 páginas para a gente terminar o exercício de fixação do livro. Então, provavelmente na última aula também utilizaremos o livro. Então, deixa o caderninho do lado, que se tiver tempo eu passo a atividade. Caso não dê tempo hoje, na nossa próxima aula nós utilizamos o caderno. Ok? Todo mundo já substituiu aí a letra pelo número. Façam, né, nesse intervalinho que vocês têm agora, para que na nossa última aula a gente possa corrigir. Beleza? Beijinhos. Até daqui a pouco. Todo mundo já copiou? Posso interromper aqui o compartilhamento? Ok, então vamos lá. Até daqui a pouco. Beijinhos.